Meu amigo, Paul Di'Anno morreu. A saúde dele já estava debilitada, a gente já imaginava que ele não fosse durar muito, mas infelizmente essa notícia é sempre devastadora e é com tristeza que a gente recebeu essa notícia na segunda-feira, dia 21 de outubro, do falecimento do Paul Di'Anno. Paul Di'Anno falou muita coisa que depois ele voltou atrás e eu queria dar uma observada nessas colocações do Paul Di'Anno, por que que ele falou cada coisa, por que que depois ele mudou de ideia, qual era a real opinião dele, a visão dele sobre o Iron Maiden, sobre especialmente o Steve Harris. A gente vai falar sobre tudo isso agora. Meu nome é Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. Foi noticiado nessa segunda-feira o falecimento do Paul Andrews, mais conhecido como Paul Di'Anno, primeiro vocalista do Iron Maiden. Ele gravou esses dois álbuns aqui, ó. O primeiro, o Iron Maiden, né, de 80, e o Killers, de 81. Os dois discos são bem legais, esse aqui em especial, né, tem clássicos que o Iron Maiden toca até hoje, como Running Free, e Iron Maiden, né? As outras eles não tocam muito não, mas todas as músicas são legais. Prowler, Phantom of the Opera, Remember Tomorrow, Transylvania, que é uma faixa instrumental, né? Tem Strange World, é uma rara balada do Iron Maiden. Child of the Heart, que tem depois continuações dessa música, e eles fecham, né, as 8 faixas desse álbum com a música título da banda, né, o Iron Maiden. Aí tem depois o Killers, que você sabe que nesse canal tem muito fã de Guns N' Roses, né? E uma curiosidade é que o Slash acha esse álbum aqui o preferido do Iron Maiden. O Slash não é muito fã do Iron Maiden, não, mas ele falou que esse álbum aqui é o melhor deles. Depois que o Paul Di'Anno saiu do Iron Maiden, o Slash perdeu interesse pelo Iron Maiden. Você sabia disso? Não sabia, né? Bom, mas a gente não vai falar de Slash nem de Guns N' Roses, a gente vai falar de Iron Maiden. A causa da morte do Paul Di'Anno não foi revelada ainda, mas eu vou te falar uma parada. Isso, na verdade, não importa muito, né? O que importa é que ele faleceu precocemente, com 66 anos. Ele tinha nascido na Inglaterra em 17 de maio de 1958, estava com 66 anos, e então ainda era jovem, mas a notícia da morte dele não foi assim exatamente uma surpresa, porque o Paul Di'Anno estava com a saúde debilitada há um tempo, e a gente fica assim, nossa, coitado e tal. Na verdade, isso tudo são escolhas, né? O Paul Di'Anno tinha um estilo de vida, assim, teve, né, durante muito tempo, né? No final da vida nem tanto, mas teve um estilo de vida bem acelerado, digamos assim. Por conta disso, ele acabou sofrendo revés na saúde. O Paul Di'Anno não foi o primeiro vocalista do Iron Maiden, você sabia disso? Ele entrou em 78, o Iron Maiden já existe desde 75, tiveram 2 vocalistas antes. O primeiro era um cara chamado Paul Day, e o segundo foi Dennis Wilcock. O Paul Di'Anno, ele foi chamado, assim, para uma audição, ele não deu muito interesse na época. Ele falou, beleza, tal, fez, tocou uma música de Purple lá com o Iron Maiden, não levou muita fé, mas quando ele ouviu o material que eles tinham para gravar, para fazer o primeiro disco, aí ele levou fé, ele falou, pô, maneiro essa parada aí, rapá, pô, levei fé agora. Então, Paul Di'Anno ficou entre 1978 e 1981. A gente falou como ele entrou, como é que ele saiu? Ele não saiu, ele foi saído, né? Ele foi demitido do Iron Maiden. E aí, o motivo disso, só eles mesmos, né, que podem definir. O Paul Di'Anno já falou isso algumas vezes, mas ele não fala assim de um ponto de vista externo por motivos óbvios, né? Ele estava lá no meio, então ele não consegue falar sem colocar uma carga de emoção naquilo. Então ele não vai admitir e falar, fiz merda e fui demitido. Ele fala que não, foi por causa disso, por não sei o que e tal. Mas os motivos assim, mais alegado é por abuso de drogas, no caso do Paul Di'Anno, né? O Iron Maiden é uma banda assim que é um pouco mais certinho, a galera bem profissional e tal. Se ele tivesse, de repente, numa banda como... Se estivesse tocando com Jimi Hendrix, com Guns N' Roses, com Motley Crue, por exemplo. Aí ele tava em casa, né? Tava tranquilo, ele tá lá abusando, né, das substâncias. Ele cheirava muito, né? Ele falou que ele usava 24 horas por dia, né? Usava bastante. Ele dá declarações contraditórias. Às vezes ele chegou a falar que não foi bem assim, não abusava tanto. Mas ele falava, não, abusava pra caramba. O Steve Harris queria, né, um negócio bem organizado. Falou assim, não, você não pode avacalhar assim, né? Chegar aqui e tal, loucaço e tal. Ele não aceitou, ele botou o cara para fora. Que foi uma decisão acertada, né? Porque depois veio o Bruce Dickinson, que era o cara para a banda. O vocalista, né, caiu como uma luva ali, perfeito para o Iron Maiden. E, aliás, essa divergência musical também é um fator que contribuiu para o Paul Di'Anno sair do Iron Maiden. Não foi, talvez, o fator preponderante, talvez ele tivesse arrastado um pouco com a barriga mais um pouco, sabe? Talvez, num certo momento, um pouco mais para frente,
em 82, 83, 84, em algum momento eles iam se dar conta que realmente aquela química não estava batendo, né? Tô falando química no sentido figurado. Não estava fluindo ali, né, a combinação entre os músicos, e aí realmente, eventualmente, o Paul Di'Anno acabaria saindo, né, imagino eu. Todo mundo sabe que o Paul Di'Anno era um cara assim que tinha uma pegada muito mais punk rock, ele gostava mais desse estilo musical. E quando ele entrou no Iron Maiden, ele não se sentiu muito assim em casa. Falou assim, olha, musicalmente que eu tô falando, tá? Não tô falando de em relação aos colegas. Musicalmente. E pelo fato dele ser mais, né, pipa voada, ser um cara mais porra louca mesmo, ele não funcionava muito bem com o Steve Harris, que era um cara muito regrado, muito certinho. Então, muitas dessas críticas que ele faz, o Steve Harris é um cara muito assim, chamou ele de ditador, Mas assim, é ditador aos olhos do cara, que era um malucão, um cara muito porra louca. Então, para um cara muito doido como ele, um cara assim mais certinho, mais centrado, era assim visto como ditador, né? Então, a gente tem que ver as coisas assim do ponto de vista mais imparcial, você consegue entender a colocação do Paul Di'Anno. O Paul Di'Anno criticou muito o Iron Maiden, principalmente o Steve Harris, mas também o vocalista Bruce Dickinson, porque era o sucessor dele, e o empresário da banda, né, o Rod Smallwood, que era um cara assim, ó, né, um encarne com o Steve Harris. Era não, né, sempre foi. Os artigos que falam agora, né, tá falando bastante do Paul Di'Anno, falam que eles trocaram farpas, né, em postagens e declarações na imprensa e tal. Não, acho que não foi bem assim, acho que foi muito mais por parte do Paul Di'Anno do que do Iron Maiden, né. O Steve Harris, em especial, era mais elegante, assim, nessas colocações. Ele, lógico, não ficava satisfeito com as colocações do Paul Di'Anno, mas como o Paul Di'Anno tem esse estilo mais esporrento, né? Ele é muito assim, sabe? Muito exagerado, muito extremista, sabe? Tem pessoas que são assim, né? Pessoas que não sabem lidar muito bem com frustração e aí acabam reagindo dessa maneira. E ele ficou magoado, né, por ter sido expulso. Apesar dele ter sido o causador dessa expulsão, ele não conseguia lidar com essa responsabilidade. O Di'Anno, ele teve várias bandas, mas ele acabou ficando mais assim como sempre conhecido como ex-vocalista do Iron Maiden. E é talvez por isso que a gente esteja falando dele aqui agora. Né? Talvez você não conheça o trabalho solo do Paul Di'Anno, muito provavelmente, né? Mas ele teve várias bandas, teve uma banda, a primeira banda que ele teve assim, se chamava Di'Anno, né? E ele chegou até ter bandas, ter uma banda com músicos conhecidos brasileiros, sabia? Eu já vou falar sobre isso. O tempo passou e o Paul Di'Anno ficou mais velho, passou por várias experiências na vida dele, ficou mais sereno, mais moderado, mais tranquilo e acabou eventualmente fazendo as pazes com os amigos, ex-colegas de banda dele. Aliás, a gente tem muitos e muitos vídeos sobre o Iron Maiden aqui no canal Summer Resta Rock and Roll e é por isso mesmo que você deveria fazer a sua inscrição aqui no canal, porque senão você perde esse conteúdo primoroso que está aqui, ó, de graça para você. Vai, se inscreve aí. E aqui em algum lugar tá rolando um card também com os vídeos que eu tenho mencionado, tá? Rolando aqui durante o vídeo tem os cards desses vídeos que eu vou falando que já tem aqui no canal. Alguns anos atrás, o público ficou perplexo com a condição física do Paul Di'Anno. Ele estava quase 10 anos entrevado numa cadeira de rodas, com um joelho desse tamanho, e aí ele tinha que fazer uma operação urgente, e foi feita uma campanha para arrecadar fundos para fazer essa cirurgia, porque o Paul Di'Anno já estava sem recursos, não tinha o dinheiro necessário para fazer essa cirurgia. Mas como assim? O cara ganhou tanto dinheiro? Na verdade, não, sabe? Ele chegou a vender os direitos da parte dele do Iron Maiden, desses 2 álbuns, assim. Cara, ele chegou a vender por 50 mil libras, o que daria, assim, em valores atuais, 370 mil reais. Nossa, é muito dinheiro. Não é muito dinheiro. Para o que o Iron Maiden rende ou o que ele poderia viver, quer dizer, se ele tivesse uma responsabilidade financeira, né? Tem isso também. Mas o Paul Di'Anno estava lá nessa situação e teve um pub lá de Londres que resolveu lançar essa campanha, né? Vamos ajudar o Paul Di'Anno. A gente falou sobre isso aqui num vídeo, né? Oportunamente, naquele momento. E aí discutiu-se muito, muita gente comentou naquele vídeo, pô, o Iron Maiden tinha que ajudar, como assim? Aí outros falavam, claro que não, sabe? O Paul Di'Anno é um ingrato, só fica, né, criticando e falando mal do Iron Maiden, sabe? Alfinetando a galera, como assim agora ele quer ajuda? E aí ficou nessa discussão e tal. Tempos depois, rolou um encontro, tá? A gente também falou sobre isso aqui em um outro vídeo aqui no canal. Rolou um encontro do Paul Di'Anno com o Steve Harris. Quando foi noticiado isso,
muita gente entendeu que aquele encontro tinha sido assim, uma coisa assim, casual, e não foi, né? Foi uma coisa já premeditada. O Paul Di'Anno, ele estava na Croácia, né? Porque o tratamento dele foi na Inglaterra e na Croácia também, né? Inclusive a cirurgia que ele fez foi lá. E ele sabia que o Iron Maiden ia tocar lá na Croácia naquele dia e ele arrumou de estar lá, na ocasião, assim, sabe? Na time and place, né? No momento certo, na hora certa. E ele foi lá, encontrou realmente com o Steve Harris, ele foi recebido pelo Steve Harris, mas claro que ele fez um trabalho em relação a isso. Então ele fez algumas declarações antes, ele falou assim, vocês da imprensa ficam botando lenha na fogueira, na verdade não foi bem assim, o Bruce Dickinson e eu somos muito diferentes, claro, a gente chegou a trocar aí umas farpas, mas era tudo brincadeira. Cara, ele meteu essa. É tudo brincadeira, né? Brincadeirinha, confia, né? Aí foi lá, encontrou o Iron Maiden, naquele clima amistoso e tal, assim, aquele negócio, sabe? E, de fato, o Iron Maiden ajudou ele, cara. Ele chegou e pagou. Assim, quanto falta aí pra essa vaquinha? Tá quanto essa grana aí? Quanto falta? Então, tá bom, falta tanto? Então, botou o dinheiro lá, né? Steve Harris botou a grana que faltava para completar a cirurgia lá, ele fez a cirurgia. Ele tinha uma turnê programada para esse ano agora, que foi cancelada. E depois ele ainda assistiu a um outro show do Iron Maiden, tem uma foto dele com Bruce Dickinson. Essa é uma foto bem curiosa, porque não existia nenhum registro, né, nem em vídeo, nem em foto, de encontro do Paul Di'Anno com o Bruce Dickinson. E aí rolou esse momento, né, inusitado para os fãs, né, ver essa junção. Eu acho que foi muito importante para o Paul Di'Anno como pessoa, ter tido essa reunião com os ex-colegas, ter feito as pazes, né, com a galera, porque agora que ele faleceu, pelo menos a gente imagina que ele tenha ido em paz, né? Porque ele tinha isso mal resolvido dentro dele. Não sei se realmente resolveu, mas eu quero acreditar que sim, né? Que ele resolveu, que ele ficou em paz, tranquilo, sabe? Que ele deixou o passado no passado, que ele compreendeu tudo o que aconteceu e que cada um estava no seu lugar, que ele poderia ter uma boa relação com o Steve Harris e com o resto do Iron Maiden, né, o Dave Murray. É legal ele ter resolvido essa questão com o resto da banda, ter ficado com isso em pratos limpos, ter, né, tido essa paz nesse momento assim, final da vida dele. Mas eu não posso terminar esse vídeo sem concluir, sem falar da relação do Paul Di'Anno com o Brasil. Ele tinha uma relação forte com o Brasil, sabia? Você deve ter visto nas reportagens que saíram. Um dos fatos que foi bem noticiado recentemente era a relação do Paul Di'Anno com o Corinthians. Ele era torcedor do Corinthians. Eu não sabia disso, cara. Não era só torcedor, não. Ele era inscrito, membro da... Cara, eu não entendo porra nenhuma de futebol, tá? Você me desculpe se eu falar alguma besteira. Mas ele estava lá inscrito, afiliado à torcida organizada, era sócio do clube. E eu falei, caraca. E aí ele, lógico, né? Pra noticiar isso de uma forma mais sedutora, que você queira ler o texto, você queira acessar a notícia, eles falaram, Corinthians homenageia seu torcedor, né? Paul Di'Anno era torcedor forte, né? O voraz, sei lá, o epiteto que dão aí. Era um torcedor muito assíduo do Corinthians. E aí eu falo, caraca, como assim, né? Que notícia estranha, né? Paul Di'Anno, né, que era inglês, ele torcia para o West Ham, que eu saiba. Mas era corintiano. Daqui a pouco vão noticiar. Vai, a escola de samba do coração lá do Paul Di'Anno, né? Para citar uma que tem a relação com o Corinthians. A Vai, que é do Corinthians, na Gaviões da Fiel, né? Sei lá, foda-se. Mas imagina que louco, sabe? Uma escola de samba, Mangueira, né? Não, o Paul Di'Anno, mangueirense, roxo, doente. Nada a ver. Mas tem um motivo. O pai do Paul Di'Anno era brasileiro, cara. Você sabia disso? Não sabia, né? Então, o pai dele era brasileiro. Então, ele chegou a morar no Brasil, em São Paulo, né? Durante um tempo. Falava muito pouco português, né? Na verdade, falava pouco. Mas ele tinha amizade com vários músicos brasileiros. Você deve lembrar que no Rock in Rio, sei lá qual, acho que 2019 ou algum antes, 2017, não me lembro qual, ele chegou a tocar no Palco Mundo, junto com aquele cara do Chiara Rocks, Cadu Pellegrini, lembra desse cara? Então, ele fez um show lá no Palco Mundo, achei legal demais isso. E aí depois eu fui ver que ele tinha realmente essa entrada aqui no Brasil, e ele chegou a ter uma banda com músicos brasileiros. Era o Marcão Brito, do
Charlie Brown, o Caniço, do Raimundos, e o Jean Dolabella, do Sepultura, cara. Era essa galera que tocava com ele, né? Eles três, mais o Paul Di'Anno. Maneiro, né? Você sabia dessa parada? Me conta aqui nos comentários qual é a sua música preferida da fase do Paul Di'Anno no Iron Maiden, e se você conhece a carreira solo do Paul Di'Anno, se tem alguma música ou algum álbum que você recomenda, deixa aqui nos comentários também. Esse vídeo aqui foi um pouco mais longo, a gente falou bastante, né, do Paul Di'Anno, tinha muito mais coisa para falar, mas eu acho que o ponto alto aqui da nossa conversa foi essa questão mais psicológica, né, do Paul Di'Anno e essa questão mais resolvida com o Iron Maiden, que depois, aparentemente, ele fez as pazes, né, ele se arrependeu das declarações que ele fez as declarações muito imbuído assim, no sentimento, né, de rejeição, uma mágoa que ele tinha. Então, muito do que ele falou, assim, certamente foi da boca para fora, ou nutrido por um sentimento negativo, mas não corresponde necessariamente, né, a uma realidade. Era o ponto de vista dele, mas um ponto de vista muito adoecido, né, por essa questão psicológica. Ficou chateado e demorou muito a superar essa parada. Mas superou, fez as pazes, ele conteve lá aquela língua ferina dele, se tornou um cara mais tranquilo, mais moderado, aparentemente. E ele fez algumas declarações sobre episódios, né, que aconteceram lá muito tempo atrás. Ele chegou a falar assim, coisa que ele não tinha dito antes, né, que ele falou assim, não foi bem assim minha saída do Iron Maiden, eu não estava tretado com eles não, eu cheguei até ir a um show do Iron Maiden com o Bruce Dickinson, logo no começo, ele foi com a minha mãe, disse que foi com a mãe dele, mas que ele teve que vazar antes do show, ele não conseguiu ficar muito tempo. Por quê? Porque o público que estava lá ficou clamando por ele, né, gritando o nome dele e tal. Ó, isso é o que ele falou, tá? Então, essas declarações têm uma carga, assim, de pessoalidade muito grande, né? Precisava da psicologia aqui nisso, sabe? Uma análise psicológica do Paul Di'Anno, né, nessas declarações. Porque quando ele fala isso, né, ele tem um pouco daquela autoestima ali, né, ferida, que ele falou assim, olha, o povo estava ali clamando por mim, talvez um, dois ou três, uma galera tenha, né, gritado o nome dele, ele superdimensiona aquilo porque é aquilo que ele quer acreditar. Faz sentido, não faz sentido? Toda essa mágoa que ele superou também, né, essas declarações que ele fez. Mas enfim, é isso. Paul Di'Anno é um cara que contribuiu bastante com a nossa formação musical, a minha, a sua também, eu acredito. Ele contribuiu também, né, para o surgimento do Iron Maiden, só isso, né? Imagina, ele já tinha feito a contribuição dele para a música, ao meu ver. Como artista, ele já tinha deixado o legado dele. É isso que eu tenho a dizer, a minha opinião aqui sobre a trajetória do Paul Di'Anno, os comentários que eu queria fazer sobre o falecimento dele. Quero saber o que você tem a dizer também. Vamos continuar essa discussão aqui nos comentários do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Só nos resta rock and roll.